Hello everyone, we're here today to talk to Prapti, who's one of the unschoolers at the Language Unschool. And there's 3 things you need to know about Prapti. Number 1, she has never set foot in Portugal. Number 2, she listened to Portuguese for a year before ever speaking it. And she spoke to me. Number 3, she speaks fluently now after 2 years, actually half of a year ago, but we only got to sit and record this now. And she has written daily for over a year in Portuguese. Now, her native languages are English, Hindi, and Oriya, if that's the right pronunciation. And apart from dabbling very, very briefly on German and Spanish in a distant, not even worth mentioning past, she never learned a foreign language until she started learning Portuguese alone in May 2020. Now, her initial reason for learning was a deep-seated interest in the colonial history of Portugal, with the goal of one day being able to read Portuguese archival documents and books about its overseas empire. Now, 2 years after starting, she was mistaken by a Portuguese native speaker when having her first in-person conversation in Portuguese. Now, welcome, Prapti. We're going to continue. Olá, We're going to have the whole conversation in Portuguese, so there are subtitles both in Portuguese and in English down below in the settings. And one warning is that if Prapti makes a mistake, I will correct her, because I think it's important if your Portuguese is not good enough, you don't just take it for granted or assume that everything she's saying is correct. I think it's good to know there's no perfectionism with language. She still makes mistakes. I make mistakes usually in writing and she corrects me. So that's why this is called the Unschool. Então, Prapti, olá, estás bom? Sim, e tu? Tudo bem. Então, a primeira coisa que eu te queria perguntar é se te lembras como foi começar a aprender português sozinha? Sim, lembro-me perfeitamente, lembro-me como se fosse hoje. Porque tinha tanto medo no início de falhar, que eu lembro-me de passar horas e horas à noite a tentar encontrar o plano perfeito para aprender a língua o mais rápido possível. Só que mais tarde apercebi-me que o plano perfeito não existe. Mas eu tive de encontrar o meu próprio caminho, tive de encontrar os métodos que funcionavam para mim, porque na net eu sempre encontrava as pessoas a dizerem que nunca vais aprender uma língua dentro de 2 anos. É uma loucura, porque há tanta coisa para aprender, tens de ler, ouvir, escrever, falar também, que não se consegue fazer tudo isso num espaço de tempo tão pequeno. Mas pronto, eu lembro-me de fazer planos para as primeiras 3, 4 semanas e depois mudei o plano completamente depois disso e de cada 2 em 2 dias acho que mudava qualquer coisa, porque tinha muito medo de não aprender as coisas certas, na ordem certa, e também havia aquela questão de ou vou aprender português brasileiro ou vou aprender português de Portugal. E foi uma questão difícil, porque muita gente no início me dizia que é mais fácil aprender português brasileiro, porque vais encontrar muito conteúdo na net muito facilmente, mas depois eu comecei a ouvir português de Portugal falado e apaixonei-me, porque a entoação é mesmo muito bonita e mesmo com os sons comidos e umetidos que me deram tantas enxaquecas, eu adoro a língua, adoro esta variante. Portanto, decidi ficar com português de Portugal, mas agora já leio todas as variantes. E foi assim. Então foi amor à primeira ouvida, que não é uma palavra, mas lá está, eu às vezes gosto. Devia ser. Devia ser, não é? Que até faz muito parte da tua história, não é, com o português, a escuta do português, mas já lá vamos. E tu és conhecida, digamos, famosa por teres dedicado muito tempo por dia, não é, ao português, portanto, e até acho que assustaste muita gente com essa informação. Mas diz-me, quanto tempo é que em média dedicavas ao português? Como é que incorporavas o português na tua vida e achas que qualquer pessoa pode fazer o que tu fizeste? Bom, acho que em média, na média, como é que se diz? Em média.
Em média, ok. Imagina, Dediquei. imagina que não estás sentada em cima da média, portanto, em média. Ah, ok. Não sei se ajuda. Pode ser que sim. Mas sim, dediquei por volta de entre 3 e 5 horas por dia. Mas claro, isso dependeu muito das atividades que eu estava a fazer e dependeu também da universidade, porque eu Ai, lembro-me quando estava. então, mas 3 a 5 horas eras dondota. Não, não tinhas mais nada para fazer. Sim, pois, eu tenho um recorde de ter dedicado 10 horas num só dia para português. Foi no ano passado, mas nunca, ainda não consegui bater esse recorde, mas um dia, talvez, quem sabe. Mas por causa da universidade, por exemplo, porque também não quero que as pessoas pensem que só por ser estudante eu tenho um monte de tempo livre e que posso fazer tudo o que me apetecer porque não tenho filhos e essas coisas. Se calhar ajuda a dizer que quando, porque tu tinhas que escrever essays e tal, não é? Sei lá, por semana, quantas palavras é que tinhas de escrever por semana ou quantas páginas é que tinhas que ler? Dá assim uma ideia que é para as pessoas perceberem que não eras estudante assim de pés para o ar, não é? Para o ar o tempo todo. Bom, mas agora tenho medo de fazer as contas, porque eram muitas páginas e muitos trabalhos. Mas pronto, por exemplo, quando estava a escrever a dissertação, eu mal conseguia dedicar tipo, sei lá, meia hora ao português nos dias mais puxados, porque era tanta coisa ao mesmo tempo e eu tenho este leme de vida que se não consigo dedicar toda a minha atenção a uma coisa de uma vez, não o faço, porque acho que não vale a pena, assim. Estavas a dizer alguma coisa? Repete lá a palavra lema. Lema? É, porque como Ok. pronunciaste e parecia que não pronunciaste o A, que é bem. Eu fiquei na dúvida se era lema ou leme, não sei. Pronto. É como tu tens aquela questão de que as vogais nem sempre abres tanto como eu abriria, eu que sou da zona de Lisboa, então agora fiquei na dúvida. Mas sabes, tens de falar um dia destes com uma pessoa de Goa, porque eles falam muito assim. Como tu. Sim. Não, claro, deve ser toda a influência, mas lembras-te que eu te obriguei-te a mandar-me um áudio em hindi e em Ória para eu Sim. perceber por carga d'água que esta miúda fala super bem, mas não abre nas vogais e fala, diz mestrado em vez de mestrado. Obviamente, as E pessoas não. Camões, em vez. Não, eu dizia Camões em vez de É, Camões. mas aí tem de ser corrigido. Pronto. A sílaba tónica está no fim, não é? A rainha está no ONS. Mas a questão é, obviamente, que há pessoas no Norte que vão dizer mestrado. Eu tenho uma amiga de Braga que diz mestrado. Portanto, não é incorreto. É importante saber que às vezes vai estar incorreto, outras vezes não, mas desde que sejas compreendida, segue. Mas agora leme, eu fiquei na dúvida se sabias que havia lá um A ou não. Já sabia. Mas pronto, estavas a dizer que fazias de facto muita coisa no dia a dia. Sim. E no dia a dia o que fiz foi tentar fazer com que o português esteja em todo o lado. Tipo, eu fazia to-do lists todas as semanas com os meus trabalhos de casa, da universidade e essas coisas, e eu punha tudo em português, em vez de inglês. E comecei, aos poucos, quando comecei a perceber mais e mais, eu fazia tipo, só lia as notícias em português, só dizia o tempo em português, ninguém me compreendia, claro, mas era uma questão da prática. E aos poucos, não sei, porque uma vez que eu comecei a ler livros também, parecia que já não havia necessidade de fazer seja o que for em inglês, porque conseguia fazer tudo em português. Só que cansava-me muito facilmente, porque ler e fazer estas coisas do dia a dia numa língua nova não é assim tão fácil. Mas mais uma coisa que eu fiz que me ajudou imenso, imenso foi abrir contas de Instagram e essas coisas e seguir pessoas portuguesas e brasileiras lá. Mas uma coisa que eu ouvi dizer no Reddit é que as pessoas recomendam muito abrir contas novas, só para seguir pessoas portuguesas e não misturar com as contas que já têm. Eu acho que isso não é assim uma boa ideia, porque É. aí tens uma escolha, não é? Porque ou abres a conta que não tens nada de português, ou abres a conta que tem português. E há dias em que não te apetece praticar, não é?
E deve ser Portanto, o que eu fiz foi misturar. deve ser um bom teste, porque como estas contas, né, estas plataformas têm um algoritmo que te vai mostrar se tu estás de facto a gostar e a ver mais, a consumir mais conteúdo em português ou não. Isso é uma boa dica. E basicamente o que tu fizeste foi imersão sem nunca ter posto os pés em Portugal, até hoje. Estamos à tua espera, mas vai demorar ainda, não é? Mas basicamente, Sim. muitas pessoas queixam-se de não ter o tal do VPN, ter acesso a livros ou pessoas à sua volta para aprender português, e tu não tinhas e até hoje não tens nada disso. Portanto, como é que aprendeste sem nunca ter saído da Índia? Já disseste algumas coisas, mas que outras coisas fizeste? Eu acho que diria que é uma questão de pesquisar, porque também sou investigadora, eu gosto muito de pesquisar coisas, mas essa coisa de não ter acesso a conteúdo é também uma coisa que eu vejo muitas pessoas a dizerem, que não há muita oferta em português de Portugal, portanto não encontro coisas do meu interesse, por isso não posso aprender, não é? Mas isso até eu acreditava nisso antes da pandemia, mas agora que tanta gente se mudou para formato online, há tanta coisa de todos os géneros, de todos os formatos, todos os interesses. Tipo, vais encontrar vídeos gratuitamente no YouTube, vais encontrar podcasts, e há filmes e séries, e teatro, música, todas estas coisas. É só pesquisar. Eu acho que uma dica que pode ser útil é quando pesquisem por alguma coisa no Google, metem lá site, dois pontos, e ponto .pt, porque aí vais só encontrar resultados maioritariamente de Portugal. Há também os brasileiros que usam este tipo de sites, mas pronto, foi isso também que me ajudou. E eu acho que a RDP também tem uma oferta muito mais alargada agora, depois da pandemia. Tinha muito conteúdo geograficamente bloqueado, mas agora está aberto. Pois, e dos chats piratas não te vou perguntar, por motivos óbvios. Também é uma opção. Sem comentário, mas agora fiquei impressionada porque nunca tinha ouvido a dizer, ou não reparei na altura, tu dizeres dois pontos sem pestanejares, porque eu cada vez que tenho que pensar na pontuação em inglês, eu tenho que pensar colon, semicolon, tipo, não é? Tenho que pensar ali uns segundos. Mas tu és uma leitora ávida, como eu sei, não é? E, portanto, gostava que contasses um bocado sobre como usaste a leitura para te ajudar a aprender português. Porque é uma coisa que eu acho que não é muito sexy, o ler para aprender uma língua, não é? Porque, lá está, é uma parte passiva, conhecimento passivo da língua. Então, não é uma coisa que a pessoa possa demonstrar muito. Não é? Sim, pois é, concordo. Mas acho que a leitura foi a coisa que mais me ajudou a apanhar coisas novas em português, a aprender palavras novas. Porque no início, como nós, aliás, já falámos sobre isso, eu só estava a ler, não estava a ouvir, não estava a fazer mais nada, eu só estava a focar-me em ler, porque o meu objetivo era conseguir ler, ultimamente, por último. É assim que se diz. O meu objetivo último era ler. Último, ok, E não pronto. é, Não mais fácil. não é ler qualquer coisa, era ler conteúdo do século XV? 16. 16. Não. Pronto, 16 é mais recente. Que já é demasiado difícil. Nós Mas não houve temos uma mudança radical entre os dois séculos. Pois não sei, mas não podemos comparar com o Shakespeare em inglês, que é considerado inglês moderno, não é? A partir de Shakespeare, não sei se nós demoramos mais uns séculos, estávamos um bocadinho mais atrasados, portanto já mostraste conteúdo dessas cartas ou o que era, do século XVI, e eu fiquei assim, o quê? Mas, portanto, até isso tu consegues ler. Sim, mas o que eu fazia... desculpa. Não, diz, como é que começaste a ler? Porque uma dúvida que as pessoas têm sempre é, começo por o quê? Pelo quê? E muita gente pensa, tem que ser livros infantis. Tu não foste por aí, não é? Eu comecei por ler poemas de Fernando Pessoa. Não sei Claro. onde é que os encontrei, mas pronto. Não tinha Mas sido os depois... Lusíadas. Pois foi. Não, acho que foi depois. Eu também usei para a minha dissertação, portanto valeu a pena. Mas comecei por poemas e depois também li muita coisa, tipo banda desenhada, blogs de influencers e essas publicações de Instagram e Facebook.
E depois, Para também tudo. usava o Duolingo. Para tudo. Não sei como é que nunca aconteceu, nunca falámos do Facebook. Eu sempre fui criticada pelas minhas irmãs por pronunciar Facebook, que há a inglesa, a americana, não é? E tu agora disseste a mesma coisa, mas em português é Facebook. O foco é no fim da palavra, é no book, não é no face. Ai, meu Deus. Agora repete, rebobina. Não sei o que é que estavas a dizer. Facebook? No Facebook. Como é que se diz? No Facebook. Facebook. Deixa estar. Vamos deixar passar, porque. Mas eu quero fazer um vídeo sobre isso, aliás, de palavras inglesas como pronunciá-las à portuguesa. Gostava de ver. Porque tens aquelas pessoas que depois, enfim, falam português até super bem, mas depois aparece um Facebook pelo meio. Não, queres falar como nós, não pode ser. Ok, Mas tomei nota. Continua. Onde é que eu ia? Leste Blogs. blogs, Ok, sim, sim, sim. influencers. Sim, também usava Duolingo na altura. Não me Traidora. julgues. Traidora. É porque eu tinha de começar por algum lado e, como já te disse, eu estava um bocado perdida. Não tinha os recursos certos, tinha de encontrar por mim própria, não é? Mas o Duolingo tem uma coisa que é muito fascinante, tem contos. São em português brasileiro, mas também naquela fase do início não faz assim tanta diferença, não é? Quando só estás a ler, Naquela naquela fase. fase. Sim, sim. Não faz muita diferença. Eu li quase todos os contos do Duolingo. Uns Há muitos. 365? Não, acho que há tipo 50. Assim, 50, 70, não sei. Mas também me ajudou, porque só no terceiro mês de aprendizagem é que eu comecei a ler tipo romances. E o meu primeiro romance foi um livro traduzido do inglês. Foi da Agatha Christie. Lembras-te de nós falarmos sobre isso? Sim, portanto não foi Harry Potter, que obviamente é uma opção, mas e aliás a Agatha Christie até é uma opção inteligente, porque os livros acabam por ser sempre a mesma coisa e já sabia, mesmo não sabendo também uma tradução do inglês, podias não saber conhecer aquele livro específico, provavelmente conhecias, mas não, já sabes como é que o Poirot fala e tal, não é? Portanto, ajuda. Também tinha o formato físico por um lado e estava a ler a versão portuguesa no Kindle, portanto estava a mudar-me entre os dois livros e foi fácil, não foi assim tão puxado como eu imaginava. Alternavas entre os dois. Alternava, ok. Uhum. Eu fiz isso também em holandês, com a Emma. Que chique. Na altura não me lembrei do Poirot, enfim, foi o que eu encontrei. Depois de leitura, de facto, tu és uma expert no assunto. E que mais? Pois, eu quero falar mais da fala, porque eu sei que a tua maior dificuldade com o português foi precisamente o falar, porque, como já disseste, não era o teu objetivo. Eu acho que se tu pudesse, nunca tinhas enfrentado essa questão. E é precisamente a área que ainda hoje consideras a mais fraca. Imaginem como é que é a escrita dela. O que fizeste para conseguir agora falar com a nativa que fala mais para dentro do país, eu, e já tens tido uma conversa de 4 horas com uma amiga portuguesa tua. Queria que nos contasses um bocado o que é que funcionou, o que aconselha as pessoas que sintam dificuldade em falar português, o que é que tens a dizer sobre o assunto? Bom, o que mais me ajudou foi mesmo encontrar-te a ti, Catarina, porque foste a primeira pessoa com quem eu conversei em português e pá, foi espetacular, porque pela primeira vez. Mas está errado, não foste tu que me encontraste, fui eu que te encontrei. Pois é. É importante, sim. Mas tu fizeste-me soltar a língua, porque motivaste-me sempre, mas ao mesmo tempo corrigias-me. E era uma questão que era tipo, eu quero falar, mas eu quero falar corretamente. Não quero só estar a dizer as neiras por todo o lado. E tu acho que fazias aquele equilíbrio de também me deixares falar e me corrigires. Isso ajudou-me imenso, porque no início, como só estava a ler e não ouvir assim tanto, nem pronunciar coisas, eu fazia um monte de erros, mas tu corrigias-me. E fizemos aquela coisa de eu mandar
áudios e tu respondias-me, e isso também foi uma coisa em que eu nunca tinha pensado antes. Foi mesmo uma ideia genial. Nem sabes a quantidade de vezes em que eu rebobinei os áudios para te ouvir melhor e para te copiar a entoação. Acho que não consegui por completo, mas pronto. Não, e aí acho que é importante frisar que o teu objetivo era falar perfeitamente, não ser, só quero comunicar e dou um erro aqui, um erro ali. Não, isto para dizer que era o teu objetivo. Há pessoas que não vão ter esse, portanto está tudo certo, não é? Mas acho sempre que é importante, quando receberes feedback, de ouvires, não é? E eu acho que o tempo todo que tu dedicaste, pelo menos do que eu sei, um ano até falares pela primeira vez comigo, deu frutos, não é? Porque tu ouviste primeiro aquele ano inteiro as novelas que ouviste e tudo mais, que eu nem sei, coisa que as pessoas ter andado a ouvir em português, significou que para mim foi super fácil corrigir, porque já não era muita coisa. E depois era, eu dizia-te e tu não te esquecias, não é? Corrijas logo. Portanto, acho que tem muito a ver com o trabalho que tu fizeste da escuta, e por isso é que eu aconselho sempre as pessoas a começar a aprender português o mais cedo possível antes de mudarem para Portugal, que é já o caso, não é? Não te estou a ouvir muito bem, outra vez. Ouves-me agora? Sim, está melhor. Pronto, eu estava a dizer que aconselho muitas pessoas, quem quer se mudar para Portugal, não é? Para começar o mais cedo possível, porque há muito trabalho a fazer nos bastidores antes de, não é? Antes de chegar. Porque se tu vens para Portugal, agora sim vou começar a aprender português, vais-te deparar com situações no teu dia a dia em que precisas de falar, precisas de perceber o que é que as pessoas dizem e vais-te sentir perdido. E então, teres feito esse trabalho nos bastidores vai ajudar muito, não é? No teu caso foi um ano de ouvir português, podia ser diferente, pronto, foi a tua história, até porque ainda não aconteceu vis a Portugal. Mas eu acho que ajuda muito. E para além Mas disso... sabes, quando tive aquela primeira conversa contigo, também uma coisa que me aliviou bastante, apesar de ter cometido todos aqueles erros mais básicos, foi que não tinha problemas em compreender o que tu me dizias. E fiquei chocada com isso, porque em todas as conversas que eu tive mais tarde, depois dessa primeira, foi fácil compreender tudo o que a pessoa do outro lado estava a dizer-me. E eu percebi-me de uma coisa, que há pessoas que queixam-se de não entender as pessoas, mas que podem falar perfeitamente. E eu questiono-me, tipo, como é que vais ter uma conversa se só tu é que estás a falar e não estás a conseguir entender nada do que sai da boca da outra pessoa? Para mim não, a mim não me parece uma conversa, parece mais um monólogo. Pois, estás... basicamente isso é o que eu digo também na Language on School. Eu obrigo as pessoas a ouvir primeiro, tipo, calem-se, ouçam, parem de tentar perceber o significado do que estão a ouvir. E há pessoas que se frustram porque pensam, mas eu não reti nada, não sei vocabulário, não aprendi nada de vocabulário, mas não era esse o objetivo, porque nós temos, enquanto adultos, aquela necessidade de perceber o que é que estamos a ouvir, em termos de significado, não é? Ou de traduzir e tal. Mas, como alguém disse uma vez, nós não podemos aprender uma língua que nos soe estrangeira. Como é que vais atirar regras de gramática, estrutura de frase, sei lá mais o quê, quando soa estranho? Eu não quero esse som a sair da minha boca, eu não consigo. Eu lembro quando aprendi alemão, foi uma experiência um bocado estranha com o alemão, mas para mim alemão tinha uma associação com filmes ou documentários de Segunda Guerra Mundial, portanto era uma coisa super violenta e tal, e eu tinha aquela coisa que era aprender alemão, mas sei lá porquê. E quando eu comecei a ouvir música alemã, contemporânea, não é? Moderna, estou a falar de balé, eu comecei a perceber, estou a gostar do som, e dissociei com essa violência que eu antes ouvia na língua e comecei a gostar da língua, portanto, e depois relaxei e fui aprender. E mais, então, o que é que gostarias de ter mudado no teu trajeto de aprendizagem, sabendo o que sabes hoje? Adoro esta pergunta. Acho que não me arrependo de nada assim em específico, mas se teria de fazer
se fizesse tudo isso outra vez, começaria a ouvir mais cedo. Porque eu lembro-me, no primeiro mês, nas primeiras semanas, só estava a tentar ler, não estava a prestar atenção, tipo, ouvir podcasts ou assim, só estava a ouvir músicas. E isso não foi muito bom, porque depois, quando tipo, comecei a falar, quando quis falar, não estava a conseguir dizer as palavras de forma correta, porque só os tinha visto em livros, nunca os tinha tentado dizer em voz alta. Que no português de Portugal é especificamente importante, porque a dissociação que existe entre a escrita e a fala é gigante. Tem muito que se lhe diga. Mas estás a dizer que só começaste a ouvir mais, portanto, não tão, portanto, primeiro leste, depois é que foste a ouvir, mas o que ouviste primeiro foi música. E, é interessante, e achas que isso não foi vantajoso, certo? Foi. Foi. Isso é que eu não Mas percebi. não da mesma forma que ouvir podcast devia, por exemplo, ajudar. E porquê que achas isso? Eu pergunto porque há muita gente, até eu acho que já encontrei métodos de ensino de línguas, acho que não, o que eu vi, acho que era em relação ao inglês, que era só usar músicas para aprenderes a língua. Portanto, porquê que achas que o que é que a música tem que não é necessariamente ideal para perceber português, especificamente? Ora, por exemplo, a intuação. Não podes aprender isso a ouvir música, porque as músicas têm as suas próprias melodias e essas coisas. Não sei os termos corretos para descrever esses fenómenos, mas pronto. Quando comecei a ouvir, por exemplo, diálogos no supermercado ou uma coisa assim que eu encontrei no YouTube, ao calhas, como aconteceu foi que, de repente, eu percebi a musicalidade da língua. Antes estava a ouvir só palavras. Não sei se estou a conseguir explicar isto muito bem. Não, então com as músicas identificavas palavras e quando começaste a ouvir tipo diálogos, começaste a perceber a musicalidade, provavelmente por causa da música que andaste a ouvir. Estava tudo ligado, não? Um bocado irónico, mas pronto. Pronto, ajuda, é sempre bom ouvir. Eu acho que rap é uma coisa que. Rap, estou a dizer rap, que horror. Rap, não sei como é que eu digo em português, mas pronto, RAP, que é uma coisa que ajuda muito, eu acho, porque tem um ritmo próprio, mas é quase falado, não é? Portanto, eu acho que nesse aspecto ajuda. E o que significa hoje para ti saberes, conheceres, falares português? O que é que trouxe para a tua vida? Eu pergunto isto porque é uma pergunta que eu gosto, antes das pessoas começarem a aprender, quando as pessoas mostram interesse em aprender português com Language and School, eu gosto sempre de perceber se as pessoas têm a noção do que é que significa aprender português, o que é que vai trazer para a vida delas. Portanto, o que é que trouxe para a tua? Bom, é um bocado difícil de responder a isso, porque há tantas vivências que tenho de resumir em, sei lá, 2 minutos. Mas pronto, vou dizer uma coisa que costumava dizer às minhas amigas da faculdade, já não ando na faculdade, tenho de me lembrar disto, mas o que eu dizia era que aprender português alargou-me os horizontes. Não sei se estou a pronunciar os horizontes. Como é que se diz? Está perfeito. O H não Ok. se lê e o fim fica cheio. A não ser que digas Perfeito. horizontes azuis, aí já transforma em Z. Não, obrigada. Não é preciso agora, mas porque, sabes, eu comecei a aprender português numa fase um bocado difícil da minha vida. Não sei se alguma vez te contei isto, mas tinha acabado um projeto sobre um sítio arqueológico que antigamente era uma povoação portuguesa. Para quem não sabe, eu sou licenciada em História e Arqueologia e estamos a falar disso. E estava muito perturbada, porque tinha acabado o projeto, mas não tinha muita informação, porque não conseguia ler nada sobre a história da povoação, porque estava tudo escrito em português e não havia nada disponível em inglês. E pronto, fiquei em modo pânico a pensar o que é que vou fazer do meu futuro, se isto não vai para a frente, se não consigo trazer algo de novo. Então vou ter de mudar a minha especialização. E foi por isso que no próximo ano eu comecei a fazer comecei um projeto sobre a arte rupestre. E pronto, eu estava decidida que isso não iria dar em nada, que aprender português não me iria trazer nada, porque tinha de escrever a dissertação daí a 2 anos, e 2 anos não é nada. Mas pronto, como sabes, comecei a aprender e aos poucos, dentro de, sei lá,
6 meses, estava a perceber tanta coisa que comecei a ler os arquivos. E não estava fácil, claro, porque há tanta coisa escrita à mão que ainda tenho dificuldades, mas não era assim tão horrível como estava a pensar. E pronto, chegou o último ano da faculdade e decidi seguir com o antigo projeto. E foi mesmo bom, porque levei uma nota fabulosa, a dissertação. E pronto, já escrevi sobre o projeto em português, aliás, no artigo no jornal que saiu há pouco tempo, e estou a escrever sobre isso também num capítulo. E o que acho fascinante é que este projeto que fiz para a minha dissertação foi construída só por volta de fontes históricas portuguesas. Não usei nada em inglês. Portanto, foi um desafio que consegui completar. O que é que se faz com desafios? Alcançar, completar, sim, acho que completar. Ok. Eu estou tipo a processar o que estás a dizer, não estou a pensar na gramática ou no verbo apropriado. Porque nunca Mas o tinha. que estou a tentar dizer, sim, não, vou resumir, porque já estou a demorar muito tempo. É que eu estava mesmo perdida, não sabia o que fazer, mas de repente vai o português e agora parece que eu vou levar estes projetos todos para o doutoramento. E agora não consigo imaginar a minha vida sem português, sem as pessoas todas que me ajudaram pelo caminho, como tu, por exemplo, obrigada, e as outras pessoas que também nos arquivos de Portugal e essas coisas. Eu já vivi tanta coisa que nem parece que comecei a aprender só há 2 anos, parece uma vida inteira. E é engraçado tu teres tido essa percepção, não é? É assim, ou mudas completamente o teu foco de pesquisa, ou então tens 2 anos para aprender português. Tipo, eu acho que a maior parte das pessoas teria vou fazer outra coisa. Como assim aprender agora uma língua sem não é? Sozinha, e dainha. Foi uma aposta alta, não é? E português para ti hoje, na tua vida, significa o quê? Significa tudo, não é? Agora faz uma parte inesquecível. E o que é que. Eu aprendi uma palavra nova hoje, mas já a esqueci. Mas porque, sei lá, agora não consigo imaginar fazer as atividades do dia a dia sem português. Não consigo imaginar. Tipo, consigo imaginar a minha vida assim. Há um período pré-português e agora há um período português que está a decorrer. É uma maneira de pensar muito de historiadores, mas pronto. Pois. Cronológico. Mas é mesmo porque eu agora sinto que pertenço a uma comunidade que, pronto, não foi minha nascença, não é? Mas mesmo assim que me faz sentir em casa, mesmo não tendo posto os pés em Portugal. Não sei como é que vai ser quando o fizer. Mas vais ter um treco quando puseres os pés em Portugal. Porque uma coisa que a televisão, novelas ou o que for, filmes não conseguem mostrar é a luz que existe em Portugal. Isso vais ter que vir para cá. Portanto, espetacular, não é? Eu acho que é quase indescritível, não é? O que te trouxe não dá para contar, não é o que o português trouxe para a tua vida, mas eu acho que tu abriste para a possibilidade, para venha o que vier. E o que requer sempre uma coragem, não é? E quando eu faço essa pergunta às pessoas, o que é que acham, o que é que significa para a pessoa aprender português? Eu lembro que houve alguém que me disse, eu não posso saber o que eu não sei. Até pergunta inteligente, não é? Mas a questão é, a pessoa ou vai para o seguro, que é ficar no expat bubble e sabe que vai ter esse contato, ou parte para o desconhecido. E eu acho que é mais as pessoas mais com espírito de aventura que vão por aí, não é? Portanto, é sempre, não há uma resposta certa porque não é um caminho certo, mas é um caminho que vai sempre trazer muita coisa. Última pergunta que eu tenho para ti é: que conselhos é que tens para pessoas que estão a começar ou que já tiveram um primeiro contato com a língua de Camões e que estão em choque, completamente perdidos? O que é que seria uma coisa ou um plano que poderiam já seguir?
quero tanto dizer que vão chatear Camões, mas não vou dizer. Sabes a expressão? Eu Não, adoro. porque é uma expressão, como é que eu vou saber expressões? Tu é que sabes expressões, eu não sei. Não, eu adoro. Mas pronto, tenho três coisas a dizer, porque há tanta coisa, mas não sei, porque cada pessoa também sabe de si e vai encontrar o que funciona melhor, mas o que quero dizer é que, primeiro, as pessoas têm de perceber que não se aprende uma língua do dia para a noite. Eu acho que muita gente tem esta expectativa, que é, quero aprender rápido. Mas não pode apressar um processo tão complexo como o de aprendizagem de uma língua. E por isso eu gostava de dizer às pessoas que estão a aprender que tenham paciência. Vai acontecer, só leva tempo. E outra coisa que também está relacionada com isto, que eu gostava de dizer, é que é preciso terem noção da quantidade de tempo que andam a contribuir na direção de português. Porque o que eu fazia e que me ajudava imenso era manter um registro diário. Em termos de Excel sheets, eu contava o número de horas que eu passava diariamente e também escrevia sobre a minha experiência, o que me ajudava, o que é que não funcionava, o que me chateava. Por exemplo, ontem fui ver o meu diário do ano passado e vi ali uma nota que dizia que não percebo nada do que este homem diz neste podcast. Eu fui ouvir agora e já percebo tudo. Essas coisas são incríveis. Mas uma coisa que é difícil de se perceber no início, porque também toda a gente tem esta pressa não é? Porque estão curiosos para ver como é que a língua funciona. Imagina uma pessoa que te diz que está a aprender português há 6 meses. O que é que vais presumir sobre essa pessoa? Não podes presumir nada, porque não é uma quantidade de tempo específica, não é? Tens de contar a quantidade de tempo que dedicaste em horas. E é uma diferença muito grande, porque uma pessoa que dedica, sei lá, 10 minutos por dia durante 6 meses e uma pessoa que dedica 2 horas por dia durante 6 meses vão ter resultados muito diferentes. Por isso, acho que vale a pena manter o registro e refazer planos assim que notar algumas diferenças ou melhoramentos, essas coisas. E a terceira coisa, que aliás já disseste, acho eu, é que encontrar coisas que interessam as pessoas, porque não podes, é muito mais duro e muito mais difícil fazer coisas tão difíceis como aprender uma língua quando não estás a divertir. E isso não quer dizer que tens de divertir a toda hora, mas tens de encontrar Não é coisas sempre que te interessam. não é sempre galhofa, não, com certeza. Adorava se fosse assim, mas infelizmente não é. Mas com certeza Mas pronto. motiva-te muito mais e é uma coisa Sim. inteligente, porque estás a consumir conteúdo que tu compreendes E na que tu tua queres língua. compreender. E que sim, tu queres compreender em português, mas tipo, a não ser Sim, que, sim. sei lá, que nós cozinhamos de uma maneira completamente diferente, se cozinhar for o teu interesse, tu percebes o conceito, não é? Panela, cortas as coisas, metes lá para dentro, mexes e já está, não é? Portanto, tu percebes o conceito, é só perceber, ele está a usar sempre aquela palavra, é isto que quer dizer. E adoro essa ideia que tu tens, não é? De registar, de quantificar, não é? Porque eu acho que é uma coisa super difícil de perceber, sobretudo quando a pessoa chega a um certo nível, é onde é que eu estou, para onde eu vou, quem sou eu, quase, não é? Dá-te assim. Crise existencial, sim. Crise existencial, porque tu já dedicaste muito tempo, já consegues fazer alguma coisa, expressar alguma coisa, mas não sabes como progredir, não é? E o facto de teres essa prova de numérica, não é? Quantificável, isso é a cientista em ti, não é? Que foi fazer isso tudo, mas ok, no momento em que eu estava a dedicar só 30 minutos por dia, eu não estou a conseguir avançar tão rápido, óbvio, quando estava a fazer 2 horas, conseguia muito mais, portanto, é uma ótima dica e, e acho que é isso. Mais alguma coisa que queiras acrescentar? Só queria dizer os meus números. Então partilho. Eu não sabia se podia perguntar, se era uma pergunta muito pessoal, íntima, Não, mas então diz.
Não, eu estava a fazer as contas mesmo antes de gravarmos este vídeo, e dediquei um total de 2.260 horas Ai, ao longo de 2 anos. Estou a tentar ver se eu fiz algum erro de género. mas eu agora não fiquei impressionada. Eu vou dizer porquê. Não, eu já sei porquê. Estava a dizer 2.000. Não me impressiona. E tu tens que pôr isso em contexto, não é? Porque eu sei que tu investigaste muito como se aprende uma língua, porque há muita gente que fala nisso, não é? Quantas horas, não é muita, mas há gente que fala nisso, que até se chegares a um certo nível de fluência tens que ter 2.000 horas de contato com a língua, de estudo e tal. Mas eu lembro que na leitura tu tinhas, eram umas 10.000 páginas que tu leste, não foi Agora 50? são 11.000, sim. Eu E não, 56 livros. 56 livros. Porque a tua meta a certa altura era os 50 livros, não era? Completos, completos. Completos. Eu, não se pode comparar, mas é bom dar quantificar a coisa para as pessoas perceberem. São 2.000. Tens uma média de quantos minutos ou horas é que fizeste por dia? Porque isso obviamente foi variante, dependendo do trabalho que tinhas na universidade. Sim, eu não fiz essa conta porque gosto muito de estatísticas e há alguma coisa de errada aqui, que é quando estava, não, nos primeiros 6 meses eu não fiz contas de o que é que fazia todos os dias, tipo, só tinha um número para cada dia. E eu sei que foram umas quantas horas? Não me lembro, mas eram mais de 1.000, acho que 400 e alguma coisa. E então não tenho os números específicos para cada atividade, por isso é que não vou fazer as contas. Quer dizer, posso fazer, não é? Mas Mas não, mais ou menos, mas não vi mais ou uma menos. razão. Chuta aí o número, nós não temos acesso ao teu Excel sheet, portanto, à tua folha de Excel, eu deveria dizer. Portanto, diz aí que nós acreditamos. A sério, não sei. Não sei o que dizer. Não, porque também não é um bocado tóxico focar assim tanto nos números, porque há dias em que parece que não estás a conseguir nada, porque não é só uma questão de quantidade, não é? É também qualidade. Por exemplo, os livros Sim, que eu estava a ler no primeiro ano, estou a ler agora, há uma grande diferença. sim, tens razão. Por isso. Pronto, mas resumo final, é assim, espetáculo, foi um prazer conhecer-te. Ainda bem que não me achaste que eu era uma freaky qualquer que te seguiu no Instagram. Instagram, lá está, eu deveria dizer Instagram, Ai, meu Deus. mas essa aí faz-me confusão no Instagram. Bom, e não foi só eu que te ajudei, eu não te ajudei, eu dei-te o espaço para tu falares. Foi isso no fundo que aconteceu. Tu precisavas, não tinhas esse espaço, não é? Porque tu fizeste trabalho excelente em aprender português sozinha. Mas esclareceste-me as dúvidas de gramática todas, tipo o conjuntivo. Pois, obrigaste Não a ir sabia estudar, lidar com ele. fui eu reestudar o conjuntivo para te explicar. Isto é muito simples. Portanto, pronto, mas isso eu acho que também era uma coisa que tu facilmente abririas uma gramática e perceberias, mas pronto. Mas foi aquela coisa de te dar voz. Eu sinto que digo isto sem humildade nenhuma. Eu deito voz em português, que no fundo é o meu propósito final, último e final, porque obviamente que tu te expressas muito e é super importante na tua área, não é? Na tua profissão, a escrita, mas o dar-te voz, não é? Na fala também é um prazer ter visto esse desenvolvimento. E portanto, obrigada e como sabes também ajudaste muito na formação, não é, da Language Unschool, porque acho que és uma unschooler nata, em termos linguísticos pelo menos, portanto foi sempre super instrutivo ver como tu tinhas aquela dificuldade, os meios eram limitados ou pareciam e ias sempre à procura. Portanto, obrigada, Pati, e obrigada por Obrigada maturares, eu. por maturares agora. E, e até a próxima. Até a próxima. Adeus. Bye, everyone. Adeus.